Evangelho segundo João, capítulo 3. O texto é do 1 ao 21, mas nós vamos ler do 16 ao 21 no dia de hoje. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Nos diz aqui o versículo de número 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus abençoe mais uma vez a leitura e a exposição da sua palavra em nome de Jesus. Nós temos aqui, meus irmãos, um texto no qual Jesus está falando sobre conversão, e o foco, o destinatário dessa fala é um homem chamado Nicodemos, que foi citado nos 15 primeiros versículos, principal dos judeus, alguém que detinha todas as características de um grande mestre, e aqui nós sempre enfatizamos, não é? O versículo 10 não tem esse contexto na língua que nós estamos aqui, a língua portuguesa, mas se você observar esse texto na língua grega, você vai ver que tem um artigo definido: tu és o mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Jesus está falando com um homem que habitava o contexto religioso, mas que não tinha a menor ideia do que era a conversão. Porque Jesus falou com ele sobre nascer de novo e ele não tinha a menor ideia do que Jesus estava falando. E esse é o caso de muitos que habitam os templos e que frequentam os trabalhos ditos religiosos. Pode ser que as pessoas estejam indo atrás de uma grande novidade, pode ser que as pessoas estejam indo atrás de uma boa opção de entretenimento, mas se não estão indo atrás de conversão, automaticamente estão fazendo o quê? Jesus começa a conversar sobre isso com Nicodemos, e nós sempre sustentamos, irmãos, que os versículos de 1 a 21, muito embora estejam separados, fazem parte da mesma ideia, do mesmo evento, porque no 22 nós temos outra coisa acontecendo, o que nos faz crer que até o versículo 21 quem está falando é Jesus com Nicodemos. O texto não diz se Nicodemos ouviu de maneira eficaz, foi convertido efetivamente. Nós não temos essa informação aqui no Evangelho de João. Justamente porque a intenção de João, e ele faz muito isso nas suas cartas, no livro de Apocalipse e no Evangelho, é poder colocar a mensagem que ele escreveu aos destinatários originais como uma mensagem para nós também. Ou seja, da mesma forma que Nicodemos, nós também somos chamados a nos posicionar diante daquilo que nós temos aqui diante de nós. O que isso quer dizer, então? Que Nicodemos ouviu sobre a conversão com base em alguns passos. Nós falamos sobre esses passos em cada uma das partes da nossa exposição. Na primeira parte, nós falamos, meus irmãos, que o Senhor Jesus não pressupôs a conversão de Nicodemos só porque ele era uma pessoa oriunda do ambiente religioso. É por isso que nos primeiros versículos, especificamente o 2 e o 3, ele foi ter com Jesus e elogiou Jesus, só que Jesus disse para ele, antes de qualquer outra coisa: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Da mesma forma, nós também não podemos partir do pressuposto que só porque as pessoas estão frequentando ou estão presentes nos trabalhos, que elas já conhecem a Cristo e são convertidas. Jesus nos ensina que isso não é possível. O segundo ponto que nós vimos na semana passada, meus irmãos, é que Nicodemos tinha uma visão equivocada a respeito de si mesmo e a respeito da própria salvação. E Jesus mostra isso para ele a partir da história da serpente de bronze, que é narrada no Antigo Testamento, especificamente em Números 21. Deus havia punido o povo com serpentes abrasadoras, e aquele que olhasse para a serpente de bronze que Moisés construiu, amando de Deus, seria curado. Mas isso não quer dizer que
todo o povo foi curado. Apenas aqueles que olharam com fé para aquela serpente é que puderam ter todo tipo de mal removido do seu corpo. E isso, meus irmãos, é um alerta para nós, porque se você pensar na fé como algo fácil, se você pensar na fé como algo certo, você não vai entender como algumas pessoas reagem mal ainda à pregação do Evangelho. Ainda que você trate a fé como algo do tipo, é só crer, é só olhar, é só acreditar. Ainda assim você não vai ver as pessoas caminhando na direção da fé. E foi isso que Deus, por meio de Cristo, mostrou a Nicodemos. Hoje nós não temos a serpente de bronze, mas nós temos a cruz. É a comparação final de Jesus nos versículos 14 e 15. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então a fé, meus irmãos, tanto no caso da serpente de bronze, como no caso da cruz, não é simplesmente você olhar e entender o que está acontecendo no sentido meramente circunstancial. Ou seja, não é para você simplesmente olhar para a cruz de Cristo e dizer, ele está morrendo por pecados. Mas quando você olhar para a cruz de Cristo, é necessário que você enxergue os seus pecados. É por isso que lá no passado, as pessoas que olharam para a serpente de bronze foram curadas. O pressuposto é, quando eu olhar para aquela serpente, eu estou reconhecendo que foi a minha desobediência que causou este mal no meio do povo. A fé, então, tem um objeto muito claro. Ela focaliza na pessoa de Cristo a culpa que eu agora consigo enxergar que é minha. É isso que o compositor sacro diz, meus irmãos, no hino de número 334, que fala sobre a conversão. Mas um dia eu senti o meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei, ou nas traduções mais antigas, a espada da lei. É exatamente esse o passo primário da conversão. E o passo final, meus irmãos, é o que Jesus está falando agora a partir do versículo 16. O versículo 16, que é chamado por alguns de o versículo áureo da Bíblia, o versículo que resume toda a mensagem da Bíblia, e é obviamente que ele é um bom ponto para nós começarmos a pregação do Evangelho, mas é exatamente a partir daqui, irmãos, que eu quero partir, não somente porque o texto nos indica isso, mas porque o terceiro passo de Jesus é um reajuste de temas que com certeza Nicodemos já tinha claro no seu coração, mas que precisavam agora passar por um ajuste fino. E quais são esses temas? Jesus vai falar nos versículos de 16 a 21 com Nicodemos sobre 3 temas básicos: amor, julgamento e o coração do homem. Todos nós temos ideias sobre o que seja amor, sobre o que seja julgamento e sobre o que seja o nosso coração. Todos nós temos ideias sobre essas 3 partes da nossa vida. Mas o que importa é que você entenda que quando você se converte, a mudança de pensamento passa por esses 3 pontos. Você consegue enxergar o amor de Deus de maneira diferente. Você consegue enxergar o julgamento de forma clara. E você consegue se enxergar de maneira transparente diante do espelho da palavra de Deus. Então, Nicodemos estava passando por um processo de reavaliação dos seus próprios conceitos por meio da conversa com Jesus. E, irmãos, eu quero, antes de expor ponto a ponto, enfatizar: nós precisamos o tempo todo nos reavaliar. Nós precisamos o tempo todo revisitar as nossas convicções. Quando nós fazemos as coisas apenas porque virou uma questão cultural, ou porque esse é o ponto, ou porque esse é o costume, nós começamos a fazer as coisas de maneira que as ações não refletem mais a verdade e a intencionalidade do coração. É por isso que a reforma é algo constante na vida do cristão. Nós não estamos caminhando num sentido e nele ficaremos para o resto da vida. Deus trabalha refinando o seu povo. Deus trabalha transformando e mudando pensamentos e mudando corações. E é exatamente nesse sentido que você precisa observar. Os seus conceitos, quando você fala e pensa no seu histórico de fé, são os mesmos do dia em que você conheceu, ou eles já ganharam um ajuste fino, circunstancial, dado por Deus, a partir das coisas que você já viveu e das coisas que você já aprendeu? Eu não estou falando sobre conceitos teológicos simplesmente. Eu estou falando, a sua vida teve uma trajetória diferente a partir das suas experiências com Deus, a partir do seu aprendizado da palavra, ou nós fazemos sempre as coisas do mesmo jeito?
como diz um filósofo que não é cristão, aquele que tenta obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é tolo. Então, se nós queremos mudança efetivamente na nossa vida, coisas precisam mudar. Coisas precisam ser alteradas. Pensamentos precisam ser alterados. Você não vai experimentar mudança na sua vida se você não pensar diferente em algumas coisas. E é exatamente esse o ponto, irmãos. Viver num pensamento errado, apenas porque esse pensamento é cultural e costumeiro, é a atitude de quem quer mudança? Ou é a atitude de quem quer permanecer na noite? Ou é a atitude de quem quer permanecer exatamente como está? Você vai perceber que o interesse por mudança é diretamente proporcional à compreensão daquilo que está equivocado na sua vida. E não é que não tem, é porque simplesmente nós fazemos uma certa vista grossa em relação às coisas que precisam ser mudadas. Então falar de mudança aqui se torna uma coisa muito abstrata se você não olhar para você mesmo e se ver como alguém que precisa constantemente reavaliar os seus caminhos. E é isso que Jesus propôs a Nicodemos. E é isso que Jesus propõe para nós também. Vamos reavaliar, meus irmãos, o que nós pensamos sobre esses 3 temas principais. E a partir daí, juntamente com os pontos anteriores, você vai poder chegar à conclusão se é convertido mesmo ou não. Primeiro desses pontos, então, meus irmãos, é o amor. E a maneira que a Bíblia fala a respeito de amor, principalmente nos escritos de João, é totalmente centralizada na obra e na salvação em Cristo Jesus. O texto diz no versículo 16: Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa afirmação pode ter 2 significados possíveis. Primeira, quando o texto fala dessa tal maneira, o texto provavelmente pode estar fazendo uma referência ao tamanho, à intensidade desse amor. Outras traduções da língua portuguesa vão dizer: porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito. Essa é uma tradução possível e eu acredito que não existem réguas suficientes para medir, dimensionar o tamanho do amor de Deus. Agora, eu acredito que o sentido mais provável desse tal maneira é justamente comparação. Com o que Jesus está comparando o amor de Deus em enviá-lo ao mundo? Observem, irmãos, a construção dos versículos 14 até 16. Veja, o versículo 14 diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ou seja, Jesus está fazendo uma comparação entre a sua vinda e a sua morte na cruz com a motivação de Deus em fazer Moisés construir a serpente de bronze. Então o amor de Deus não é simplesmente uma porta aberta, a qual permanece aberta eternamente para todos aqueles que quiserem entrar. O amor de Deus é extremamente específico, meus irmãos, no que diz respeito ao seu propósito. O texto diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo que nele crê não pereça. Então o amor de Deus pressupõe uma situação insolúvel por parte do homem que precisa ser resolvida. É por isso que Jesus foi extremamente grosseiro num primeiro momento com Nicodemos, nem agradecendo os elogios feitos a ele no versículo 2 e dizendo para ele: escuta aqui, se você não nascer de novo, você nem pode ver o reino de Deus. Jesus parece que agradece os elogios de uma forma extremamente rude. Mas o que nós entendemos com isso? Que o amor de Deus pressupõe um fato urgente que precisa ser resolvido na nossa vida. E o amor de Deus, a partir de Cristo Jesus, é a solução de um problema. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente do deserto, o Filho do Homem foi levantado para que assim se evite que os homens pereçam. Então, tudo aquilo que você vê na pessoa de Cristo não é simplesmente uma manifestação de amor sem propósito, mas é um sinal de alerta para que os homens corram e evitem a sua condenação. Se você está olhando assim para a cruz de Cristo, você está entendendo, não se trata apenas de uma pregação que oferece uma opção dentre tantas, mas oferece a única opção que você tem. Porque foi para isso que Deus levantou a serpente no deserto. Pensem comigo, irmãos, Deus estava punindo o povo. As serpentes abrasadoras lá de Números 21 foram castigo do povo. Por
causa da reclamação do povo. Deus efetivamente queria disciplinar o seu povo. Mas o fato de Deus ter provido um meio para que o seu povo se salvasse, implica no fato de que Deus não queria a morte do seu povo. Tudo que o povo precisava fazer para que assim não morresse pelas mordeduras da serpente, era confessar a sua desobediência. Daí é que vem a questão do olhar com fé. Não é que o olhar era mágico ou a serpente era mágica, mas porque a serpente era um atestado de culpa. Ela veio porque eu trouxe ela para cá. Da mesma forma, irmãos, quando a gente fala sobre punição, sobre condenação eterna, sobre inferno, nós não estamos falando de um Deus megalomaníaco que se diverte com a punição eterna dos pecadores. Não. Nós estamos falando de um Deus que não quer que você se perca. Por isso ele proveu um meio de salvação. Então, o amor de Deus é assim. O amor de Deus não é simplesmente um seja bem-vindo, mas é um pelo amor de Deus, entre nessa porta. Salve a sua vida. E não existe outra forma de fazer isso, irmãos, a não ser com uma conversa dura. Às vezes nós precisamos ter essas conversas. Às vezes nós precisamos ser repreendidos. Às vezes nós precisamos de algo que seja olhar no olhar. Às vezes nós precisamos levar uns socos, porque senão a gente não acorda. E foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos. O amor de Deus é tão grande que ele enviou o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça. Essa é a vontade de Deus. Deus proveu o meio de salvação. Esse é o amor que a palavra de Deus ensina por meio das suas histórias e por meio das suas doutrinas. Irmãos, isso quer dizer então basicamente que não existe amor nenhum em simplesmente assistir, em simplesmente viver de maneira conivente com os pecadores que se perdem. E sabe como é que nós dizemos isso para eles? Não através da nossa fala, mas através das posturas que nós tomamos para dirimir todo tipo de ação contrária à palavra de Deus dentro do nosso coração. A maneira que eu e você lutamos contra o nosso pecado diz muito a respeito da importância que nós damos para a salvação. Por quê? Porque nós não queremos perecer. E a ideia de perecer aqui, irmãos, tem a ver com algo se estragando com o tempo, tem a ver com validade. O termo perecer, na língua grega, que é a língua original do Novo Testamento e também deste livro, dá a ideia de algo que tem prazo de validade. É algo que pode expirar com X. É algo que, se você deixar ali ao relento e abandonado as questões ali do ambiente, vai estragar. Então você poderia muito bem ler esse versículo da seguinte forma: para que todo aquele que nele crê não se estrague. A punição, meus irmãos, do pecado é simplesmente uma maneira de Deus confirmar que essa pessoa teve todas as maneiras para que ela deixasse de viver uma vida que a estragasse, mas ela não quis. Então você precisa entender, a cruz de Cristo é o grito de Deus para que você deixe de viver uma vida que te estraga. E aqui me permita apenas dar um exemplo de como o pecado estraga você. Nós não estamos falando do pecado como sendo simplesmente um ato que você pode cometer do tipo ter um vício, ou desobedecer, ou pegar um mandamento lá qualquer e quebrá-lo, e por causa desse único Deus vai mandar você para o inferno. Irmãos, primeiro que nós não pecamos uma vez só e nem de um jeito só o resto da nossa vida. Mas o que está em jogo aqui é mais sério. O pecado nos estraga, e existe uma história aqui, bem pertinho, meus irmãos, de onde nós estamos, que é bem, assim, ilustrativa para isso, que é a história da mulher samaritana. Se você ver aí no capítulo 4, depois que toda essa conversa com Nicodemos acaba, João começa a nos mostrar um outro encontro de Jesus. E essa mulher samaritana tinha uma característica interessante. Veja como Jesus conversa com ela. Ele pede água. Aqui nós estamos falando da história que está nos versículos de 1 a 30 do capítulo 4 de João. Mas você vai ver que quando Jesus conversa com a mulher samaritana e pede a ela água, ela se espanta no primeiro momento. Como é que um judeu pede água para mim, que sou samaritano, porque existia uma rivalidade local, regional, entre judeus e samaritanos, sobre vários pontos que não nos convém agora mencionar.
Mas Jesus diz assim para ela: se você soubesse quem eu sou, eu pediria água viva. E ela diz: não, mas o senhor não tem nem com que tirar água, como é que o senhor vai me oferecer água? E aí sabe o que Jesus fala para ela? Versículo de número 13 e versículo de número 14. Olha, quem bebe da água que eu dou, nunca mais tem sede. Essa água que você tem aí, que é água mesmo, você bebe ela hoje, amanhã você volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais tem sede. Sabe o que aquela mulher faz? No versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E é interessante a gente pensar no que essa mulher queria. Ela falou assim: olha, eu tenho que vir aqui todos os dias pegar água, e agora Jesus está me oferecendo, esse homem está me oferecendo uma água que mata a sede para sempre, então eu não preciso nem sair da minha casa mais. Irmãos, essa mulher estaria pensando apenas na sua comodidade? Não. E sabe como é que Jesus sacou isso? Olha o que diz o versículo de número 16. Jesus disse: tá bom, chame seu marido e eu dou essa água para você. E aí a mulher disse: mas eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: disse bem, você já teve 5, e esse que está agora com você também não é teu marido. Você viu o que Jesus fez? Jesus ofereceu uma solução. E o que essa mulher fez? Não, mas eu preciso pensar um pouco. Eu não sei se eu quero essa solução. Eu não sei se eu quero sair do meu estilo de vida. Eu não sei se eu quero deixar de fazer as coisas que eu já faço. E aqui nós temos um outro detalhe, meus irmãos. Sabe por quê? Porque assim, veja como João é curiosamente detalhista. O encontro que ele teve com Nicodemos aconteceu de noite. Nós lemos isso no capítulo 3. Que horas aconteceu esse encontro com a mulher samaritana? O versículo 4, capítulo 4, versículo 6 diz que isso aconteceu por volta da hora sexta. Que hora é a hora sexta? É o meio-dia. E aí você vai pensar: como é que uma mulher ia pegar água no poço ao meio-dia? Irmãos, eu vou tentar descrever a cena para você. Não existia torneira, tá? Não existia registro, não existia encanamento, não existia saneamento básico. Então as pessoas construíam poços artesanais. Nesses poços elas acumulavam ali água que vinha da terra ou água que vinha da chuva, e você precisava levar um pouquinho dessa água todos os dias para poder abastecer a sua casa. Como que as mulheres carregavam água de um espaço para o outro daquele tempo? Você não tinha objetos de plástico, você não tinha garrafas, você não tinha nada do que a gente tem. Nem mesmo cestos de vime eram necessários ou eram suficientes, porque o vime é espaçado, ele tem buraquinhos, então a água verteria por ali. O que aquela mulher precisava usar então? Cântaros, verdadeiros vasos grandes, cheios de argila, feitos de argila. E como que as mulheres faziam? Elas pegavam, carregavam os seus cântaros com a água do poço e colocavam na cabeça. E a média, meus irmãos, de litros que aqueles cântaros carregavam era de 2 a 5. Agora, meio-dia parece um péssimo horário para fazer isso, não? Por que aquela mulher ia meio-dia e não nas primeiras horas da manhã, como era costumeiro? Porque aquela mulher, por ter 5 maridos e conviver com um sexto que não era legalmente casado, era o que hoje nós chamaríamos de união estável, provavelmente se aquela mulher saísse para pegar água no mesmo horário que as outras mulheres, ela teria que ouvir e passar por que tipo de experiência? Você conhece ela? Então, ela se envolveu com o marido do fulano esses dias, também já passou pelas mãos do fulano, e hoje ela está com um e não casou com ele. Então por que aquela mulher ia meio-dia? Porque aí ela não teria mais o desprazer de se encontrar com as pessoas que poderiam lembrá-la da sua má fama. Por isso a proposta de Jesus para ela pareceu interessante. Uma água que mata a sede. Então eu não vou precisar nem sair mais de casa, que beleza! Comodidade? Não. Manutenção de estilo de vida. Então eu posso continuar tendo aí os meus maridos conforme eu quiser? Mas que bom negócio! E Jesus desmonta as defesas dessa mulher.
essa é apenas uma das formas que o pecado estraga você. Você já reparou que alguns assuntos são muito difíceis de praticar no contexto da igreja, principalmente quando a gente fala de amor? Porque para nós, aqui, cristãos, amor tem como um dos seus sinônimos e manifestações comunhão. E quando você comunga com as pessoas, você conversa com as pessoas. Não sobre os resultados do Campeonato Brasileiro. Até porque hoje eu nem vou falar muito disso, que os palmeirenses estão meio bravos, né? Perderam a liderança do campeonato. Você não vai conversar sobre os últimos acontecimentos no mundo da moda. Você não vai conversar sobre os últimos acontecimentos do mundo político. Mas quando o cristão conversa, ele fala sobre a sua vida. E se na sua vida estiver acontecendo alguma coisa que não deveria estar acontecendo? As pessoas dizem, não é ruim a gente ficar abrindo a nossa vida para as pessoas. É? Então o que guardar isso está fazendo com você? Você acha que a proposta de Jesus é uma proposta que te dá licença para você continuar do jeito que você é, do jeito que você está, e você olhar para Jesus e dizer que Jesus te ama e que esse amor é tão grande que supera até mesmo esse tipo de conduta na qual você vai continuar para o resto da sua vida? Não é isso que é o amor de Deus. O amor de Deus é um passo para você sair, para você deixar esse tipo de vida. O amor de Deus não é uma licença para você continuar lá dentro da sua casa, isoladinho, fazendo as coisas que só Deus sabe o que é. A cruz de Cristo é um convite para que você largue dessa vida. E essa foi, meus irmãos, a proposta que Jesus deu a Nicodemos. O amor de Deus é a serpente de bronze do passado, é a nossa cruz do presente. Quando você olha para ela, você deixa tudo para trás, porque senão você vai perecer. E sabe por que a gente não corre em direção à cruz de Cristo com toda a nossa força e a abraça com toda a capacidade dos nossos braços? Porque existem ainda elementos da nossa vida passada que nos prendem e que nós não queremos abandonar. Mas Jesus tem um recado para você nessa noite. Sabe o que esse estilo de vida, cheio de segredo, cheio de detalhes, vai fazer com você? Vai fazer com que você pereça eternamente. Mas não é essa a vontade de Deus. Por isso, Ele mandou Jesus. É por isso que a condenação, irmãos, quando a gente fala de condenação, a gente está falando de algo justo. Porque Jesus deu a oportunidade. Por que você não foi? A única resposta que você vai ter é: porque eu não quis. Mas se você não quiser, você vai perecer. É isso que Jesus diz no versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No caso da mulher samaritana, irmãos, a conversa de Jesus foi tão transformadora, porque olha só o que aconteceu. O versículo 28 do capítulo 4 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi àquela cidade e disse para quem? Aqueles homens. A mulher que tinha uma fama horrorosa por ser a grande... Você sabe o que uma mulher que tem vários homens é, né? A mulher que tinha aquela fama foi lá anunciar Jesus para os homens. Você viu como mudou? E é isso que Jesus faz com todos aqueles que são transformados por Ele. Essa é apenas uma das evidências que nós temos de como o pecado estraga você. Você vira uma pessoa toda cheia de segredos, de cavernas, de labirintos. São pessoas que se apresentam como pessoas complexas. Eu não posso falar dos meus problemas porque você não entenderia. Jesus entende. E Ele ataca a razão do problema. Ele oferece a você uma oportunidade de mudança. Isso é amor. Mas é isso que o nosso mundo pensa sobre amor, meus irmãos? É isso que o nosso mundo ensina a respeito de amor? O amor do mundo é: pega a água da vida, vai lá para sua casa e fique lá trancadinho que ninguém tem nada a ver com a sua vida. A água da vida que Jesus oferece é diferente. Fala assim: não, vem aqui. Não sou eu que vou até você, é você que vai vir até aqui. Você vai largar lá o que está lá
e a partir de agora você constrói uma nova vida. Esse é o amor de Deus. Um segundo ponto, irmãos, que Nicodemos teve reavaliado é a questão do julgamento. E aqui eu gosto muito de falar sobre esse assunto, inclusive já pincelei na segunda-feira passada, vou falar sobre isso mais detidamente amanhã, mas a questão aqui é que a forma que Jesus julga é uma forma muito interessante, porque o texto diz no 17 assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Às vezes a gente vê algumas pessoas olhando para esse versículo dizendo assim: tá vendo? Jesus não julga ninguém. Jesus só quer salvar. Para Jesus não importa quem você é, contanto que você seja salvo. Como eu disse na segunda-feira, mas agora eu vou falar mais educadamente aqui para vocês. Continua lendo, em vez de você concluir essas coisas absurdas. O texto está nos dizendo que a primeira vinda de Cristo não foi uma vinda para julgamento. Mas você vai ficar surpreso, a segunda vinda será uma vinda de julgamento. E aqui existe uma pegadinha teológica para você. Quem vai estar sentado no trono, no dia do juízo final, julgando toda a humanidade? Deus Pai ou Deus Filho? Segundo a Bíblia, meus irmãos, quem vai estar sentado no trono julgando todo mundo, sabe quem que é? O Deus Filho. E não o Deus Pai. Confissão de fé de Westminster, nossos símbolos de fé. Quem vai estar centrado nesse trono julgador é Cristo. Então a sua primeira vinda não foi uma vinda para julgamento, foi uma vinda para salvação. E olha só como esse julgamento vai ser. Aqui nesse texto João está dando assim uma pincelada no assunto. Não está falando profundamente, mas ele já dá assim o núcleo, o ponto central. Versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que é interessante na vida de uma pessoa que está perecendo é que ela é muito boa em julgar, não é? Ela olha para todo mundo e ela vê corrupção em todo mundo. Ela diz que ninguém presta. Ela diz que todo mundo, se você colocar todo mundo de um determinado grupo, tipo assim, se a gente pegar todo mundo aqui e colocar dentro de um saco e tentar acertar esse saco com um pedaço de pau, sempre que eu acertar alguém, essa pessoa merecia ser acertada. É isso que as pessoas dizem. Mas ela enxerga esse tipo de coisa ao redor, por quê? É exatamente isso que Jesus está mostrando. O julgamento é este, versículo 19. A luz veio ao mundo, aqui Jesus falando dele mesmo, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras, diz o texto, eram más. Então, aqui existe um ponto que você precisa observar. O julgamento não será feito, meus irmãos. O julgamento já está feito. Não é que lá no final Deus vai pegar uma listinha e vai falar assim: você tem 1.245.368 ações negativas e 456 ações positivas. Então, como está muito mais para o negativo do que para o positivo, lembra aquele dia lá que você achou dinheiro na rua e não devolveu? Lembra aquele dia que você pegou troco a mais e não devolveu? Lembra aquele dia que você pagou menos do que devia e não foi acertar? Então, por causa disso você vai para o inferno, viu? Não é isso. Não é assim que o julgamento de Deus vai ser. Mas por que você acha que as pessoas que estão perecendo são tão apegadas a esse tipo de detalhe pequeno? Tudo isso Jesus está falando, irmãos. Era essa a visão do fariseu Nicodemos. Para ele importava os menores detalhes, porque o detalhe central estava totalmente comprometido. Para ele o exterior era mais importante, para que ninguém olhasse para o seu interior. E é isso que Jesus disse. A questão aqui não é o que você faz ou deixa de fazer. A questão é o que você prefere no seu coração. A questão é qual opção você escolhe no coração quando lhe chega a tentação. A questão é qual opção você prefere quando a oportunidade de mudança é oferecida para você. Você prefere continuar na mesma ou você prefere obedecer ao Senhor? E aqui várias vezes eu já tive essa experiência de propor a salvação em Cristo Jesus para pessoas que estão caminhando em sentido à morte, e ela diz assim: pastor, a sua proposta é muito boa, mas eu preciso pensar. A pergunta que eu faço é: pensar no quê?
Quem é que vai conscientemente para o inferno? Existe pessoa assim? Mas por que as pessoas, quando a gente proporciona a elas a oportunidade de mudança, elas dizem assim, eu vou pensar. Eu preciso pensar para ver se é isso que eu quero. Por que as pessoas reagem assim? A resposta de João, meus irmãos, é o versículo 19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Esse é o ponto. O julgamento de Deus lá no dia final não vai ser um julgamento que vai somar as suas coisas ruins e as suas coisas boas. E graças a Deus por não ser assim, porque a nossa ficha corrida ia ser gigantesca, ia ser daqueles pergaminhos que rolariam eternamente até não sei aonde. Ainda bem que não vai ser assim. O que Deus quer saber no seu coração é o seguinte: quando você tenha, no seu coração, tá? Ali dentro, quando você tem a proposta, tem o desejo para fazer alguma coisa que não pode ser feita, qual é a opção que você escolhe? O que você escolheu? Falar mal de alguém ou não espalhar? Difamar ou falar a verdade? Cogitar ou não cogitar? E o nosso grande problema é esse, irmãos. As propostas do pecado não são de pronto rejeitadas por nós. Quando o pecado faz a sua proposta, a gente pensa assim, verdade, acho que a gente pode pensar, pode ajeitar um pouquinho aqui, pode pensar um pouquinho para lá. É verdade, não precisa rejeitar de pronto. A gente dá um jeito, a gente ajeita aqui, a gente ajeita ali. Esse é o seu problema. Esse é o problema de toda a humanidade. E aqui, irmãos, o mais legal de tudo isso, sabe o que é? O versículo 19 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O texto não diz que os homens amaram as trevas, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Existem muitas teorias sobre o porquê que Jesus disse isso, mas a teoria com a qual eu concordo e acho mais provável é: existem pessoas que amam as trevas no mundo de hoje? Sim, mas também existem as pessoas que amam a luz. Nem todo homem está condenado, porque Cristo salva. A gente não pode deixar de acreditar que Cristo salva. A pregação não é vai todo mundo para o inferno. A pregação é vai mais gente para o inferno do que para o céu. Mas vai gente para o céu. Porque Cristo salva. Porque Cristo pode salvar pecadores. Nós vemos então Jesus redefinindo o que é amor na cabeça de Nicodemos, redefinindo o que é julgamento, e agora, irmãos, Jesus vai redefinir o que é o coração. Jesus vai redefinir o conceito de Nicodemos a respeito dele mesmo. Diante de todas essas informações aqui, que você já recebeu, é só você pensar comigo uma coisa. Nós já falamos a respeito de perecer, nós já falamos por que vai perecer, nós já falamos do julgamento, e agora, meus irmãos, Jesus vai explicar por que esse julgamento dele é justo. Nós já, obviamente, falamos um pouquinho sobre isso, mas Jesus desenvolve isso nos versículos de 20 a 21, dizendo o seguinte: todo aquele que pratica o mal, e olha só que coisa interessante, nenhum círculo sociológico, nenhum círculo científico, nenhuma tese vai deixar de considerar, se ela quer ser levada a sério, a possibilidade da existência do mal. Você precisa admitir o mal no mundo para que você seja, no mínimo, considerado uma pessoa que pensa um pouquinho. Se você achar que o bem é a única coisa que existe, então você vai ter muita dificuldade de explicar por que pessoas matam os filhos. Esses dias, irmão, se você vê jornal, assiste jornal, televisão, você vai ver coisas inomináveis. Você vai ver gente, por exemplo, lá em São Paulo, que pegou a filha lá de 4 anos e empurrou da janela. E você vai pensar, por que as pessoas fazem isso? No mínimo você vai ter que cogitar a existência do mal. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. O mal existe. Agora, por que algumas pessoas praticam o mal? Algumas teorias são mais ou menos assim: as pessoas praticam o mal porque elas não conhecem o que é bom. Quando você apresentar o que é bom para elas, aí elas vão parar. Elas fazem o mal porque o mal é a única escolha que elas têm. Quando você der uma escolha boa para elas, elas vão fazer o que é bom e vão preferir o que é mal. Ah, é? Então vamos fazer um teste. Chega lá para qualquer pessoa viciada em qualquer coisa. Não precisa ser um negócio tipo droga. Pode ser qualquer coisa assim que não seja letal, mas que escravize a mente. Tipo pornografia, café ou qualquer outra coisa assim. Ofereça a essa pessoa um dia sem tomar café.
Ofereça a essa pessoa um dia sem participar dessas coisas que escravizam a mente dela. Você vai ver uma coisa que nos termos médicos é chamada de síndrome de abstinência. Irmãos, parece brincadeira, mas tem relatos de pessoas que se ficam 2 horas sem tomar café, começam a tremer inteira. Precisa do café. Então não é uma questão só de largar. Tem pessoa que, se não assistir determinado tempo lá da série ou da televisão, a pessoa parece uma barata tonta andando ao redor assim, desesperada. Não, eu preciso. Ofereça essas oportunidades para as pessoas. Isso está fazendo mal para você, vai ler um livro, vai tomar um sol. Por quê? Por que motivo? As pessoas vão reagir dessa forma. E é exatamente essa a explicação de Cristo, irmãos. Todo aquele que pratica o mal, sabe por que as pessoas praticam o mal? O texto explica para a gente, versículo 20. Todo aquele que pratica o mal, o texto diz, aborrece a luz e não se chega para a luz. Sabe por quê? Que essa pessoa aborrece, quer dizer, ela odeia a luz. O sentido de aborrecer aqui está ligado ao uso que o Antigo Testamento dá a essa palavra, no sentido de odiar, de ter nojo, de ter asco. Esse é o sentido de aborrecer aqui. Sabe por que quem pratica o mal odeia a luz? Porque a luz tem um propósito sem o qual a luz não é luz. A luz só é luz porque quando você acende a luz, o que acontece? Tudo fica claro e iluminado. E o que as pessoas que praticam o mal não querem? Que tudo fique claro. Como é que você sabe disso? Olha o que o texto diz. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Por quê? A fim de não serem arguídas as suas obras. Você sabe o que é arguir? É aquele momento em que alguém chama outro e diz assim, vem cá, vamos conversar. Explica para mim. Isso é arguir. É conversar sobre. Me dá os motivos. Por que você fez isso? Sabe o que acontece com quem ama as trevas quando está exposto à luz? O confronto chega. A luz é acendida. E as pessoas vão dizer, agora eu vou ter que me explicar. Irmãos, é por isso que a pregação da palavra é odiosa para algumas pessoas. É por isso que para alguns a igreja é o ambiente mais chato da face da terra. Por quê? Porque o encontro com a luz deixa tudo iluminado. A gente está sempre em busca da estratégia infalível, né? Tipo assim, o que nós podemos fazer para atrair os jovens? Pergunta que não quer calar, né? O que nós podemos fazer para manter as pessoas dentro da igreja? Se você quer manter as pessoas dentro da igreja, deixa a luz apagada. Esse é o ponto de Jesus. Se você quer manter as pessoas dentro do ambiente onde você quer que elas fiquem, é só você não acender luz nenhuma. Só que tem um problema nessa história toda, irmãos. Você sabe que a luz é uma das metáforas que a Bíblia usa para duas coisas. Para o próprio Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Aqui em João ele diz. E o que a igreja é? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E sabe outra coisa, esqueci, né, da terceira, que é comparada à luz pela palavra de Deus? Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você percebeu? A luz irradia disso aqui. E se você está em Cristo, a luz irradia disso aqui. Nós cantamos aqui, o véu que separava não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. E esse brilho incomoda, viu? Quem está nas trevas. Então hoje a minha consciência descansa tranquila, irmãos. Sabe por quê? Porque é claro que se você estiver pensando que tem que mudar alguma coisa, a primeira coisa que você vai pensar é que tem que mudar o pastor. Claro. Mas a minha consciência descansa tranquila no seguinte aspecto. Quem ama a luz, fica na luz. Quem não ama a luz, odeia a luz e foge da luz. Se o seu problema com a igreja
está se manifestando em alguns momentos da sua vida, você pode ter certeza absoluta que isso não se deve a, vamos lá, pregação chata, culto chato, música chata, irmãos chatos. Você tem um problema com a luz. Esse é o seu problema. Porque quando a luz brilha, as suas obras são arguídas. As trevas fogem. Esse é o grande problema. E o texto diz no versículo 21, meus irmãos, o seguinte: quem pratica a verdade, olha só, quem anda nas trevas, o texto diz, aborrece a luz e não se chega para a luz. Agora, quem pratica a verdade, o texto diz, aproxima-se da luz. Por quê? Eu acho que esse versículo não precisaria ter o final, porque Jesus é muito lógico. Pensa assim, se quem está nas trevas odeia a luz, porque daí as coisas vão aparecer, quem está na luz, quem ama a luz, se aproxima da luz, por quê? O texto vai dizer, caso tenha alguma dúvida no seu coração, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Sabe aquela coisa assim, de nada esconder? Esse é o Filho de Deus. Ele está na luz. Ou seja, tudo que ele faz é claro, pode ser visto, pode ser contemplado, porque feito em Deus, porque é feito por causa da obra de Deus. O Filho de Deus anda na luz, irmãos, não simplesmente num sentido místico, não simplesmente num sentido de, ele sabe o que ele está fazendo. Não, ele anda na luz porque as obras dele aparecem. Nicodemos estava acostumado, como fariseu que era, a julgar as pessoas pelo lugar que elas sentavam, pela hora que elas chegavam e pela hora que elas saíam. Agora Jesus está ensinando uma coisa para ele. Sabe como é que Deus julga? Deus julga você a partir do seu grau de aproximação com a luz. Acendeu a luz, você vai ou você foge? E o que é interessante, irmãos, é que quando a gente é criança, e se você tem netos ou crianças pequenas, você sabe que um dos pontos principais na vida da criança é medo de quê? Do escuro, né? Porque o que o escuro tem? O escuro tem um monte de coisa, né? Mas ao mesmo tempo não tem nada. O escuro na cabecinha da criança é o lugar onde ela se sente totalmente insegura. Onde ela se sente totalmente assim, eu não posso controlar o que tem embaixo. E o que é interessante é que quando eu era criança, anos 90, não faz tanto tempo assim, a gente tinha medo de monstros embaixo da cama. Hoje as camas são box, né? Só se o monstro for em forma de pizza. Daí ele fica embaixo da cama. Mas ainda assim você vai ter medo de coisa que sai do armário, medo de coisa que sai da janela. Agora, quando a gente vai ficando maior, a gente vai ficando com medo da luz acesa. Aquele momento em que o pai abre a porta e paf, acende a luz assim. O que é que está acontecendo aqui? Você percebeu que vira o jogo? E é exatamente isso que Jesus está falando. Se Jesus chegar hoje e faz uma proposta para você assim, posso acender a luz? Está vendo o interruptorzinho lá? Então, posso acender a luz? Você vai deixar ou não? O que é então acender a luz nesse contexto? É o que eu estou querendo passar para você. Conversão. Acender a luz é o momento em que Jesus chega diante de você e faz a proposta. Vamos mudar de vida. Vamos se converter. Posso acender a luz? Posso ligar o interruptor? E aí você vai chegar à seguinte conclusão. Se você disser para Jesus algo do tipo assim, vamos esperar um pouco. O seu problema real sabe qual é? Você não quer que as coisas que estão ali apareçam. Esse é o seu problema. Você não tem medo do escuro, você tem medo da luz. Mais uma vez eu te pergunto, Cristo pode acender a luz no seu coração? Cristo pode trazer o que está oculto às claras e efetivamente transformar você? Cristo pode fazer isso hoje? Ou não? E aí, a única conclusão que você tem é a que amarra todos os ensinos que Jesus está trazendo nesse texto. Se eu não quero que Jesus acenda a luz na minha vida, isso quer dizer, primeiro, que eu pratico o mal. Isso quer dizer, segundo, que eu aborreço a luz. Isso quer dizer, em terceiro, que eu não quero me achegar para essa luz. Isso quer dizer, em quarto lugar, que eu não quero que ninguém pergunte nada sobre a minha vida. E, finalmente, em quinto lugar, isso quer dizer que eu prefiro perecer a entrar numa vida eterna.
Isso quer dizer que eu quero a mesma coisa que a mulher samaritana queria, que as pessoas simplesmente me deixem em paz lá na minha casa. Só que Jesus, meus irmãos, tem uma vantagem em relação a nós. Jesus, e eu ouvi isso de um pastor que eu gosto muito de ler, chamado Dave Harvey, um pastor americano. Ele diz o seguinte: se você acha que o pecado é teimoso, a graça é muito mais teimosa, porque ela alcança você. É por isso que os salmos, meus irmãos, quando vão falar sobre as experiências de livramento, eles vão falar assim: ele me tirou de um poço de perdição, ele me tirou de um tremendal de lama, ele me tirou de um abismo, ele brilhou a sua luz sobre mim. Seu grande problema é medo da luz. E aí, meus irmãos, nós temos que perguntar: será que essa conversa atingiu o coração de Nicodemos? Será que Nicodemos se converteu? O texto não diz, mas o que ele diz é que lá na frente, no Evangelho de João mesmo, nos capítulos 19 e 20, Nicodemos foi um dos homens que tirou o corpo de Cristo da cruz e o colocou no túmulo de José de Arimateia. Ou seja, Nicodemos encarou a cruz. Os resultados não foram imediatos, mas uma coisa a gente sabe: ele se converteu. Ele foi até a cruz. Então o ponto que eu quero defender com você é esse: o seu encontro com a cruz vai ser inevitável. Se você gosta de filme, você sabe que uma das frases mais comuns que tem aparecido hoje em dia é a frase do Thanos no filme dos Vingadores, né? Eu sou inevitável. Pense, esse é um vilão falando. Mas também pense o seguinte: o nosso Deus nessa noite está dizendo a mesma coisa. Eu sou inevitável. Se você não encarar comigo na cruz, você encara comigo no trono. O que é que você prefere? Se você não encarar a cruz, se você não encarar a serpente de bronze, você encara o trono. O que é que você quer? Portanto, acende logo a luz no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.